8 erros que impedem as suas suculentas de ficarem saudáveis e bonitas. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você está nesse vídeo é porque você é um cultivador ou cultivadora de suculentas. E eu acredito que você já tem feito aí de tudo para poder não perder mais suculentas, porque realmente é muito chato e muito triste perder suculentas. E eu acredito que você também está cansado e cansada de perder suculentas, correto? Então vem comigo porque o vídeo de hoje está recheado de dicas para ajudar você no seu cultivo. E como você pode ver, a mesa está recheada de suculentas bonitas e dicas importantes para você. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje é para a gente conversar aqui a respeito de erros e acertos, porque dá para corrigir aí esses pequenos erros que provavelmente você está cometendo no cultivo das suas suculentas. E eu separei para o vídeo de hoje 8 erros que impedem das suas suculentas ficarem bonitas e saudáveis. E nós sabemos aí que um bom cultivo, ele é feito aí de uma regra padrão, que é não exagerar e nem deixar faltar. Então muitas vezes a gente tem alguns erros que é o excesso ou a falta. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso agora. Um dos erros então é a questão do sol, da adaptação ao sol e do excesso ou da falta de sol. Porque se você também der sol demais para sua planta é ruim, e se der pouco também é ruim. Então a gente vai saber no vídeo de hoje aí quais as plantas que precisam de mais sol, as que precisam de menos sol e as que podem ficar naquele cantinho ali onde ela toma aí algumas horinhas de sol do sol da manhã. Então falando um pouquinho mais aí sobre o primeiro erro, que no caso é o excesso e falta de sol. O erro, na verdade, é pegar uma suculenta que é de meia sombra, que pode tomar poucas horas de sol, só aquelas primeiras horinhas de sol da manhã, pegar essas e colocar lá no sol escaldante e no sol pleno. Este arranjo aqui, ele é um arranjo de suculentas de meia sombra. São suculentas que normalmente gostam de muita luminosidade, muita claridade e que aceitam também tomar aí o sol até umas 9 horas, 9h30 da manhã. Então aqui no nosso cultivo nós já colocamos elas todas num arranjo de meia sombra para ficar mais fácil de fazer esse controle, porque aí a gente deixa num local onde bate o sol até 9, 9h30 da manhã no máximo. E aí no seu cultivo, você gosta mais das de sol pleno ou das de meia sombra como essas aqui? Vou fazer um comparativo breve para você, mostrando aqui que o sol está batendo nessa barca de suculentas aqui, onde a maioria delas são suculentas de sol pleno, que tomam aí para mais de 5, 6 horas de sol direto, o sol da manhã depois de adaptado, e elas gostam tanto, como é o caso desta rosa do deserto, que também é uma suculenta, que está até florindo aqui novamente. Então assim, as que gostam de sol, elas vão aproveitar o sol da melhor forma. Já essa aqui que é considerada de meia sombra, eu coloco ela debaixo da rosa do deserto, que aí ela vai tomando um solzinho filtrado. Então é uma opção para você que tem também essas de meia sombra. Então agora nós vamos falar aqui a respeito de um dos erros que normalmente acontece muito no cultivo de suculentas, que é a pessoa achar que a suculenta não precisa de água, e aí ela pega lá um vasinho dela, um vaso de planta dela, para regar, e aí ela já ouviu falar que a suculenta não gosta de água e que ela tem que colocar ali uma colherzinha de água para as suculentas. Então a pessoa vai lá e pega ali uma colherzinha e vai com toda a dificuldade lá na planta, gastando muito tempo, que a gente não tem muito tempo para poder jogar fora hoje, na correria da vida. Então vai lá com uma colherzinha e coloca ali uma colherzinha de água na suculenta. Então isso aqui é um mito, é uma lenda e é um erro, porque a planta ela tem que ser bem regada, bem hidratada. Quando a gente fala que ela não gosta de muita água, é porque não pode ficar repetindo todo dia regando. Precisa aí ter um espaço de 3 a 4 dias nas regiões mais quentes e nas regiões mais frias uma vez por semana. Mas quando for regar, é necessário você regar bem a ponta aí da planta, molhar toda, do vaso e o substrato molhar todo, a ponto da planta hidratar, nutrir, tirar ali os nutrientes que tem no substrato e a ponto da água começar a vazar embaixo. Como você pode ver, à medida que eu vou regando, a água já vai saindo aqui no fundo do vaso. O vaso tem que ser bem drenado justamente por isso.
mas tem que regar bem, tem que molhar a planta toda. Neste caso aqui é quando você rega querendo regar só o substrato, mas eu vou mostrar para você como que a gente rega aqui no nosso cultivo. O segundo erro então é o excesso e falta de água. Então no caso aqui a gente não deixa faltar água para as nossas suculentas, a gente rega ela 2 vezes por semana quando está muito quente, muito calor, e 1 vez por semana. Mas quando a gente rega, a gente molha elas abundantemente a ponto da água escorrer em todos os vasos, e a gente joga assim, ó, o jato de mangueira mesmo, né, para deixar elas bem limpinhas, e com certeza elas adoram. Só não pode ser todo dia, 2 vezes por semana em períodos mais quentes e 1 vez nos períodos mais frios. Um dos erros também que as pessoas cometem no começo do cultivo é ter muito medo de adubar, muito medo de usar adubos. Neste caso aqui, ó, eu vou mostrar para você hoje aqui, este aqui que é a farinha de ossos. No caso tem essa embalagem, mas pode ser aquela outra embalagem que ainda sai mais econômica. A farinha de ossos, muitas pessoas deixam nos comentários se pode ser a mais clarinha ou a mais escura. Na verdade não importa a cor e nem a marca, o que importa é que esteja escrito farinha de ossos e que você leve para casa aí para usar nas suas plantas, nas suculentas, a farinha de ossos, porque ela é um adubo rico em cálcio e fósforo, ideal para enraizamento e floração. Então, colocando aqui uma colherzinha desse adubo aqui num vaso grande, por exemplo, é garantido para você aí muita floração no seu cultivo e a reprodução das suas suculentas de forma geral. O que a gente aconselha sempre é respeitar a dosagem que manda colocar e colocar sempre menos. O que a gente não pode fazer é errar e colocar demais, querendo que a planta cresça muito rápido, colocando muito adubo. Mas um pouquinho, uma colherzinha desse adubo aqui em cada vaso, só vai fazer a sua planta turbinar e desenvolver tudo que ela precisa desenvolver. Quem acompanha o canal aqui sempre vê uma dica ou outra de adubo. A gente não exagera, a gente realmente aplica aí adubação 1 vez por mês e a gente consegue ver aqui resultados muito bons, tanto na questão de floração, reprodução e multiplicação. E tudo isso é porque a gente faz aqui a adubação 1 vez por mês, sem medo. A gente só não exagera, mas a gente pratica a adubação 1 vez por mês. E tá gostando do vídeo? Então, se estiver gostando, eu vou pedir você então para deixar um joinha, se inscrever caso você ainda não seja inscrito, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece e que precisa aí de uma dica bacana para melhorar o cultivo. E já vamos seguindo então para o 4º erro, que normalmente é muito comum, que é de não replantar. Muitas pessoas morrem de medo de replantar e acabar matando ali a planta, mas o replante ele é necessário por esse motivo aqui, ó. Olhando assim parece que a planta está linda, maravilhosa, e ela realmente está, mas lá embaixo é que tem os perigos. Vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Folha seca para todo lado, porque quando elas estão muito aglomeradas não tem como retirar as folhas lá do fundo do vaso. Então o replante ele é bom por isso, ó. Lesma passeando aqui para todo lado. Então quando você olha por cima a planta está linda, maravilhosa, porém elas estão aglomeradas e por mais que a gente tenta limpar, as folhas que caem lá por baixo a gente não consegue. Então, principalmente em caso de arranjos, é muito importante fazer o replante. Esse caso aqui, ó, olhando assim, tá tudo perfeito, mas olhando aqui de lado, tem aqui para você ver, ó, planta que está morrendo, junto com as que estão saudáveis. Então eu vou fazer uma retirada aqui e vou fazer uma limpeza geral junto com o replante. Como sobrou um tempinho a mais aqui para mim, então eu estou aproveitando este tempo para poder dar uma organizada em alguns arranjos. Este aqui, por exemplo, olhando assim, ó, as plantas estão saudáveis e bonitas, mas com certeza deve ter muita folha seca aqui por baixo pela questão da aglomeração. Então eu estou retirando aqui, ó, e vou dar uma limpeza geral. E depois que eu fizer a limpeza geral, aí sim eu vou colocar mais um pouquinho de adubo aqui e replantá-las e dar uma reorganizada neste arranjo. Mas olhando aqui a questão das folhas por baixo aqui, ó, realmente tem muita folha, mas o que me preocupou foi essa questão aqui, ó. Junto com a quantidade de folha seca, eu vi também muito daquelas lesminhas, daqueles caracóis pequenininhos. Então eu vou colocar um defensivo aqui, mas isso eu vou falar com você daqui a pouco. Por enquanto, eu vou só mesmo falar para você da importância de replantar, de fazer o replante.
Aqui no caso, ó, já fiz o replante, já reorganizei o arranjo, o vaso. Aqui agora está tudo certinho, já dei uma limpada boa. Coloquei um defensivo junto com o substrato para poder combater um pouco das lesmas e caracóis que estavam aqui. Procurei deixar um espaço entre outra para ficar mais fácil a próxima limpeza. E enquanto eu mostro para você aqui as bacias organizadas com os replantes, eu queria conversar com você sobre uma questão de uma pesquisa que eu quero fazer com você a partir do vídeo de hoje. E para você que chegou até este momento do vídeo, se você está aqui até agora é porque você gosta do nosso conteúdo, então eu queria que você me ajudasse a te ajudar. Então enquanto você vai observando aqui, ó, a composição do arranjo, eu vou explicar para você direitinho do que se trata. Aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, vai ter aí um link de uma pesquisa que eu estou fazendo para entender mais você que me assiste. Essa pesquisa ela não vai custar nada para você, ela é gratuita, é só mesmo para que eu possa melhorar o conteúdo do canal para você que vem aqui pegar dicas. Então, para a melhoria em si, é muito importante que você aperte o link para responder a pesquisa. São perguntas relacionadas ao cultivo, o que você gostaria de assistir mais aqui no canal, o seu nome, na verdade, porque às vezes a pessoa deixa um comentário e ela está usando o celular de outra pessoa, então é importante a gente saber também a sua identificação. Um exemplo melhor para você entender essa pesquisa é como se eu pudesse ir na sua casa e ter uma conversa com você, por exemplo, durante 1 hora, o que você me perguntaria. Então, como eu não posso ir na sua casa, eu estou deixando o link aqui na descrição e no comentário para você poder responder, que aí ela vai cair no meu e-mail na hora que você enviar e a partir daí eu vou saber o que você precisa saber mais no seu cultivo. Não vai custar nada, é gratuito. E às vezes eu deixo aqui para a pessoa deixar um comentário ou até mesmo no Instagram, que depois eu tiro a dúvida, mas muitas pessoas não conseguem. Se você não conseguir apertar o link e responder essa pesquisa, você pede alguém da família para te ajudar, porque é bem importante para a gente que você responda, tá bom? Combinado? Estou confiando então que você vai apertar o link e vai mandar na nossa caixa de e-mail aqui a sua pesquisa. É importante, mas se você não conseguir agora enquanto assiste o vídeo, eu só te peço que quando terminar o vídeo você faça isso, tá bom? Eu vou continuar o vídeo e lá no final eu te explico um pouco melhor também. E vamos seguindo então para o 5º erro, que é não podar, que também é um fator muito importante no cultivo de suculentas para que a sua suculenta permaneça saudável e bonitona. Esta, por exemplo, ela não está bonita. Qualquer lado que a gente gira ela aqui, a gente vê que ela não está bonita, mas ela vai ficar, porque esta imagem que eu mostro para você, eu fiz ela há 1 mês atrás e fiz essa poda, que foi podando aqui, ó, com uma tesourinha, para poder tirar a podridão, porque eu percebi que ela estava apodrecendo. Ou seja, a planta ela vai dando sinais para você aos poucos que ela não está bem. Se você perceber a tempo, ó, dá para restaurar. Aqui eu vou tirar algumas folhas para poder deixar o caule um pouco mais limpo e alongado para continuar podando. E eu vou cortar e retirar esse apodrecimento enquanto estiver aqui nesse caule. Estou cortando aqui com a tesoura e vou cortar até eu perceber que ela está limpinha e não tem mais aqui podridão ou fungo aqui neste caule, porque não dá para saber com certeza se foi um apodrecimento por água ou se foi um fungo, mas a planta estava quase morrendo. Fez o corte, fez a poda, vai lá e aplica um pouquinho de canela moída ou um pouquinho dessa água oxigenada 10 volumes, que é aquela de ferida, ou então se você tiver aí a cola instantânea, a famosa Super Bonder. Depois de fazer a retirada, é só colocar nela aqui algum tipo de cicatrizante. Alguns dias depois a planta volta a ter vida novamente, como foi o caso aqui, ó. Essa daqui é a mesma que eu tinha feito a poda, porque essa gravação, a gravação que eu tinha feito da poda dela era uma gravação antiga. E aí eu fiz a poda, depois que ela cicatrizou, eu coloquei num substrato seco e logo ela liberou raízes e começou a desenvolver. Então é uma forma de renovar a planta. Vou mostrar para você um outro tipo de poda. Aqui no caso eu falei nos outros vídeos aí que eu pensei em colocar essa Hakuho num vaso menor para ver se ela pegava uma forma mais compacta e mais bonita. Porém eu decidi fazer a poda nela, que aí é uma forma de eu restaurar essa muda que não ficou muito bacana, tão compacta. Aqui eu já fiz a poda então, e as mudinhas de baixo agora vão poder tomar aí um pouco mais de sol da parte da manhã,
que eu vou colocar num local para tomar só o sol da manhã por enquanto. E com certeza tanto a cabeça quanto as mudinhas vão ficar lindonas. Um dos erros também que normalmente a gente comete muito no cultivo, principalmente no começo, é pegar a planta pequena e colocar em vaso grande. No caso, pegar uma planta pequenininha, como dessas aqui, pequenininha ainda mudinha, e colocar num vaso deste tamanho. Aqui, ó, não sei se dá para você ver direito, mas eu vou te mostrar de perto daqui a pouquinho. Tem uma mudinha de gila bem pequenininha aqui nessa xícara, nessa caneca. E aqui, ó, olha o tamanho da gila que eu tenho aqui. Então, à medida que ela vai crescendo, a gente pode passar ela para um vaso grande, mas no começo do cultivo, quando ela chega para você pequenininha, é importante você colocar ela num vaso bem pequenininho também, que aí ela vai desenvolver muito mais rápido, porque ela vai aproveitar todo o substrato que tem nesse pote pequeno, essa xícara pequena, nesse vaso pequeno, e aí à medida que ela for comendo todo o substrato que tem aqui, tirando todo o nutriente, ela vai crescendo, desenvolvendo tanto a planta quanto as raízes, e aí sim depois você pode passar ela para um vaso grande. Sabendo então aí que um dos erros também é a questão do vaso errado, neste caso aí a quinta dica do vídeo de hoje então é como consertar então este erro. Aqui por exemplo, ó, eu coloquei só para exemplificar uma jadeíta bem pequenininha no centro de um vaso grande. E ao contrário tem aqui uma polidonis bem grande numa caneca, numa xícara, não, numa caneca mesmo, numa caneca pequena. Então aqui, ó, como você pode ver, tá o oposto, a planta grande no vaso pequeno e lá na bacia, uma pequenininha numa bacia bem grande. Mas eu vou corrigir isso e daqui a pouco você vai ver a diferença que vai fazer. Porque o que acontece? A grande que está no vaso pequeno, ela já comeu tudo que tinha para comer por aqui e já não tem mais o que alimentar. Então ela está pedindo mesmo um vaso maior. Vou montar então dois arranjos aqui, um na caneca pequena e um na baciada grande aqui para você ver a diferença. Aqui, ó, já fiz então a troca, coloquei a polidonis e as plantas maiores numa bacia maior. E você vê aqui, ó, que elas têm espaço agora à vontade para poder crescer e desenvolver. Ainda cabe mais algumas plantas aqui, que é o que eu vou fazer, vou completar um pouco mais este arranjo, deixar ele mais bonito. E no caso aqui da caneca, ó, a caneca ela é pequena, eu coloquei então as mudinhas pequenas. Inclusive coloquei na parte de trás aqui uma mudinha de gila. E daqui a pouquinho eu vou falar para você também, detalhando um pouco mais sobre essa questão. Sobre a mudinha da gila, ó, eu coloquei ela aqui, ela vai desenvolver. À medida que ela for crescendo, eu vou colocando ela num vaso maior. E daqui uns meses, essa pequenininha estará tão grande quanto essa daqui, ó. Que está lindona aqui, numa baciona grandona, gigantona. E a respeito aí do próximo erro, é porque tem muitas pessoas que também têm medo de aplicar um inseticida, um fungicida. E isso aqui é como se você precisasse tomar um remédio por mês e não tomasse. A mesma coisa são as plantas. Elas precisam desse remedinho aqui uma vez por mês para elas continuarem lindonas e protegidas aí do ataque das pragas. Quem acompanha o canal aqui normalmente vê muitas dicas aqui de inseticida, de fungicida. Então o sétimo erro que pode ser consertado aí é começar a aplicar o inseticida, um fungicida uma vez por mês. Realmente, tendo praga ou não, uma vez por mês eu preparo aqui um inseticida e um fungicida e aplico nas suculentas. Por exemplo, se eu aplicar o inseticida, eu passo ali 15 dias depois e aplico um fungicida, para não intoxicar a planta, para não causar nenhum problema para ela. Eu sempre deixo dica aqui, ó, deste daqui que é via foliar, que é o sulfato de cobre. Sulfato de cobre, ele é um fertilizante com teor de fungicida. Ele ajuda a planta a ficar mais forte e mais resistente contra fungos. Agora, se você já quiser usar mesmo um fungicida, tem este aqui, ó, que eu conheço ele como Fungitor. Ele é muito eficaz mesmo contra a mancha negra e oídio também. E vale muito a pena ter ele no seu quintal aí ao alcance das suas mãos. Quando você encontrar, ele é bem baratinho. Eu compro esse sachêzinho aqui por R$4, que dá para misturar esses 10 ml em 1 litro e aplicar nas plantas. Ele é foliar também. Quando acabar este vídeo aqui, se você quiser procurar sobre ele aí, tá num vídeo sobre fungicida e sobre inseticida. O oitavo e último erro que eu gravei para você aqui hoje é sobre a questão do local errado, que é normalmente as pessoas pegarem um vasinho igual este aqui, ó, bem pequenininho,
e colocar num lugar onde bate muito sol por muitas horas. E normalmente quando a gente faz um vaso desses aqui pequenininho, é bom você colocar ele no local onde ele toma o sol da manhã, por exemplo, porque aí no caso ele vai estar num local certo, porque as plantas menores, elas não podem tomar a mesma quantidade de sol das plantas maiores. E à medida que ela for crescendo, aí sim você pode dar um pouquinho mais de sol para elas. E outra coisa também é não ficar mudando os vasos de lugar, porque a planta acostuma e quando você vira, corre o risco de queimar aquele lado que você virou. Talvez você virou para um local mais quente e corre o risco de você queimar a planta. E ainda sobre o local errado, nunca colocar uma planta atacada de fungo como essa aqui, ó, colada, muito encostada em outras. Aqui ela está próxima agora porque eu estou gravando, mas eu estou gravando justamente para mostrar para você, ó, que a copa dela está perfeita, ela está reproduzindo, está dando haste aqui, mas é bom ficar atento em relação a essas plantas, porque costuma às vezes uma folha ir contaminando a outra, principalmente se você não retirar essas folhas contaminadas. Aqui agora eu vou fazer uma limpeza, vou retirar todas as que estão contaminadas. A planta vai ficar um pouquinho menor, mas vale muito a pena, porque aí você vai pegar tudo isso aqui, vai colocar numa sacola, vai jogar no lixo e a sua planta vai estar livre aí dessas folhas contaminadas. Aí é só você aplicar um fungicida nela também e depois você pode voltar com ela para o local certo, que é próximo das outras. Mas o local certo para ela quando ela está contaminada é deixar ela num local separado. Essas suculentas que vão dando fungo nas folhas de baixo, normalmente a gente faz a limpeza e depois vem com algumas coisas e coloca aqui por baixo das primeiras folhas para ela não encostar no substrato. Normalmente eu dou a dica aqui do carvão, mas ultimamente nós temos colocado aqui também algumas coisas. Por exemplo, a gente faz aqui alguns artesanatos, alguns bichinhos, e aí a gente coloca essas folhas por baixo, porque normalmente quando chove ou rega, a água fica parada aqui nessas folhas maiores que parecem colheres. Então quando a gente coloca alguma coisa aqui por baixo, a gente meio que suspende essas folhas, porque aí a água que escorrer para aqui, ela vai escorrer e vai embora também, não vai ficar parada aqui nessa folha por muito tempo. E como você pode ver, ó, aquela suculenta que estava cheia de folhas feias, agora ela está toda lindona. Nós sabemos que durante o cultivo é bem normal a gente aprender com os próprios erros, a gente vai errando e vai aprendendo. Mas o intuito desse vídeo hoje é deixar para você essas dicas aí, acreditando aí numa frase que eu gosto muito, que é: uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. E para nós aprendermos uns com os outros, é por isso mesmo que nós fizemos aí essa pesquisa, que está no link abaixo aqui na descrição e no primeiro comentário. Vou explicar para você novamente. E como eu falei para você lá atrás no vídeo, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo um link onde você vai acessar uma pesquisa para poder responder algumas perguntas relacionadas ao cultivo de suculentas. Então é bem importante para nós que você responda essas perguntas e depois que você responder vai ter uma parte escrito em enviar. Aí você aperta no enviar para enviar para nós, que a gente vai ver aqui quais são as suas maiores dúvidas e o que dá para melhorar aí na questão do cultivo e melhorar nas informações e nas dicas que nós trazemos aqui para você. Essa pesquisa, ela é uma forma de dizer assim que você vai me ajudar a te ajudar. Então, respondendo essa pesquisa, você vai me ajudar a trazer temas melhores e informações melhores relacionadas ao cultivo de suculentas. Então o vídeo de hoje foi este, espero que tenha sido útil aí para você, que você tenha gostado. Se gostou e ainda não foi inscrito no canal, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, eu agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.